10h30 da manhã, aqui no nosso querido estado do Texas, e para a gente honrar, né, sempre a presença de todos, a gente gosta de começar no horário. Então, Silvia, só para você saber se está no mudo, tá? O seu microfone está no mudo, eu vou pedir, então, a gente começa com a leitura ou com a prece, Silvia? Como é que você gostaria de fazer? Pode ser a prece inicial, depois a Rosângela faz a leitura para nós. Tá ok, então. O Henrique está aqui, ele vai começar a prece para a gente. Vamos lá, querido amigo Henrique, por favor, então. Vamos então, mais uma vez, unir os nossos pensamentos e sentimentos numa oração de agradecimento a Jesus, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma manhã de domingo, dando continuidade aos nossos estudos, colocando em prática um pouco da nossa vontade de conhecermos, compreendermos melhor os ensinamentos do Mestre Jesus. Pedimos o amparo, o apoio da espiritualidade amiga que dirige, que conduz esse trabalho de amor, e também aos nossos guias e mentores espirituais, para que todos nós, aqui na reunião pública com os adultos, bem como os nossos jovens, as crianças, nos outros chats, juntamente às evangelizadoras, possamos todos receber o melhor do alto. Que esses estudos nessa manhã possam trazer bons ensinamentos, melhores entendimentos daquilo que estamos passando em nossas vidas e que, fundamentalmente, possamos ser fortalecidos e possamos colocar em prática aquilo que vamos aprender aqui hoje nessa manhã. Pedimos bênçãos de proteção, de paz, melhores vibrações para a Silvia, que vai guiar os nossos raciocínios, nossos pensamentos no estudo dessa manhã, e que Deus possa envolvê-la. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. E nós vamos pedir agora para a Rosângela fazer a leitura da nossa página inicial. Alguma coisa. Não necessitam de médico o que estão sãos, mas sim o que estão enfermos. Jesus, Lucas, capítulo 5, versículo 31. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreza a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu à mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o, sempre que possível, à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude os desesperados. Quem guarde a alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas, a benefício de ti mesmo, não desdenhe fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Livro Fonte Viva, Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Que assim seja.
Muito obrigada, Rosângela. Silvia, você está no mudo, viu, Silvia? Só para você saber. Agora dá para escutar. Agora tá bom. Volta aqui a página. Agora tá ok, né? Mas Tá ok. que nós possamos, então, agora após essa leitura que a Rosângela fez para nós darmos início ao nosso estudo de hoje. Eu agradeço muito a presença de todos que estão aqui nesse domingo, em vários lugares aqui desse nosso planeta Terra, alguns no Brasil, outros na Colômbia, outros aqui no Texas, outros lugares dos Estados Unidos. E agradecemos a presença de todos, mas, acima de tudo, a vontade de todos em querer aprender um pouquinho mais sobre aquilo que Jesus exemplificou para todos nós. E hoje o nosso estudo vai ser em cima do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Esse estudo de hoje, eu vou pedir principalmente, assim, que vocês não tentem ler tudo. Principal, eu quero que vocês se fixem nas imagens, porque nós preparamos o estudo e depois esse estudo vai para o nosso site, para o YouTube, e depois vocês podem estudar mais profundamente. Então, eu pediria que se ligassem as imagens e as minhas palavras. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Essa é uma passagem que está no Evangelho, que é a parábola da candeia. E nós temos ali duas imagens, né, que mostra o que seria um alqueire, que seria esse cesto, né, que ele tem uma medição de quantidade, que era onde as pessoas faziam trocas de mercadorias, e ali eles mediam a quantidade dessa troca. E nós temos ali uma vela, né, demonstrando o que seria a luz. Então, quando se diz, vós sois o sal da terra, se o sal se tiver tornado insípido, como se poderá salvar com ele? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Eu sei que tem algumas pessoas que até conseguem comer sem sal, mas quando nós não temos esse nosso sal, como nós nos tornamos? Então, hoje eu venho fazer um convite e peço agora para que, de repente, vocês realmente se sentem para fazer parte desse banquete que Jesus nos traz. Para aquelas pessoas que estão, às vezes, se sentindo meio insípidas, né? Que estão se sentindo amarguradas, né? Eu venho falar para essas pessoas que estão com seus corações doloridos, cheios de incerteza, às vezes com muita mágoa, tristezas, ou às vezes a dúvida, a incompreensão, a ingratidão, ou mesmo um caminho não muito certo, que nós não estamos conseguindo ter abrangência para poder chegar a esse caminho. Então, me veio hoje que o nosso público, em geral, são pessoas que necessitam de uma palavra, porque todos nós que aqui estamos na Terra somos espíritos ainda que necessitam muito dessa palavra, que necessitam muito desse esclarecimento, porque senão nós não estaríamos nesse planeta, nós já estaríamos em outro planeta. Então, na realidade, hoje eu venho falar para todos nós, porque existem dias que estamos em momentos de maior elevação, mas temos também no mesmo dia os momentos onde nos encontramos fragilizados. E nos diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no candeeiro, para que ilumine a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás nos céus. Está lá em Mateus 5, 12 a 16. Então, o que ele está nos chamando? Para nós fazermos resplandecer a nossa luz. E durante essa semana, quando eu estava fazendo esse estudo, a gente sempre fala, né, que o estudo é principalmente para quem está ali estudando para fazer o estudo. E me veio uma pessoa querida, que falou uma vez para mim, são uns 2 meses atrás, virou e falou assim: Silvia, o nome dele é Dr. Guilherme Silva, ele é cardiologista aqui em Houston, e ele falou assim: Silvia, show up. Então ele quis dizer: Silvia, deixe sua luz brilhar. E de lá para cá eu venho todos os dias, quando eu acordo, pensando nisso. Eu não posso deixar passar o meu dia sem colocar mais óleo nessa candeia. E é muito importante, às vezes, nós nos ligarmos a essas mensagens que nos são trazidas por anjos de Deus, que naquele momento foram servos de Deus, para nos trazerem luz para todos nós. E aí nós vamos pensar, o estudo e a exemplificação são importantes para a nossa iluminação? Muitas vezes a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele fala de acordo com a época e os lugares. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos são os que compreendem e menos ainda os que praticam. Essa pergunta está no Livro dos Espíritos, é a questão 626. O que acontece é que, mesmo hoje, muitas coisas que são trazidas para muitos, ainda alguns não têm condição de entendimento. Então, a nossa finalidade maior é nós buscarmos a nossa exemplificação. Porque muitas vezes nós queremos, através das nossas palestras, através dos nossos estudos, nós queremos muito que muitas pessoas vejam, a gente se esforça muito, a gente fica naquela até ansiedade de que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Mas é muito importante que nós lembremos que a nossa maior forma é através do exemplo. As palavras são importantes, nós trazemos o estudo, é de grande importância, mas vai ser o nosso dia a dia que vai dizer ou servir de maior exemplo para as pessoas. Porque as pessoas que nos conhecem, elas lidam conosco no dia a dia e elas vão notar, olha, eu lembro que ela falou aquilo naquela palestra, mas hoje eu estou vendo ela está fazendo ao contrário. Ou, por exemplo, a pessoa me vê passando por uma grande provação e muitos de nós, ou todos nós, estamos semanalmente, diariamente passando por provações. Embora às vezes nós nos mostramos fortes, nós estamos passando por provações. E aí, essa força, esse exemplo que nós estamos dando, que estão levando as pessoas a acreditar no que nós falamos e ver que é esse estudo que está nos trazendo essa tranquilidade. E aí nós temos a questão 628 do Livro dos Espíritos, que diz, por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E eu vou fazer um resuminho dela. Tudo tem o tempo certo a ser revelado. Não adianta jogarmos sementes em solo árido. O terreno deve ser preparado. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades, que se bem pareçam contraditórias, seja entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação do Espiritismo, de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Então, é só nós pensarmos que coisas, por exemplo,
que o André Luiz passou para nós há décadas, eram vistas como loucuras e que hoje fazem total sentido para nós. Mas se nós realmente não fôssemos estudar, e para algumas pessoas talvez essas coisas continuem não tendo muito nexo. Por quê? Porque às vezes nós falamos que uma coisa não é real porque nós não estudamos sobre aquilo. Então nós necessitamos de buscarmos o conhecimento para que essa luz realmente se acenda. Então, o primeiro passo seria realmente a busca do conhecimento, né? Mas quem são os que escondem a luz debaixo do alqueire? A candeia do teu corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o seu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Olhai, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com seu resplendor. Então, hoje, nós, no nosso estudo do ESD, que nós temos o estudo do ESD, antes dessa reunião, nós temos o estudo do ESD, que também é aberto ao público, de 9h15 às 10h15. E nós falávamos sobre a lei do trabalho. A Cristina conversava conosco sobre a lei do trabalho. E chegou um momento do estudo que o Antúlio comentou assim, nós temos também que perceber que nós podemos estar trabalhando, mas não necessariamente para o bem. Então, a lei do trabalho ela é de extrema importância, nós estarmos fazendo algo de extremamente importância, mas como eu estou conduzindo esse trabalho? Como eu estou conduzindo esse sentimento que eu tenho? Como eu estou conduzindo os meus conhecimentos? Porque nós podemos ser muito letrados, nós podemos conhecer toda a codificação inteira, mas é o que nós estamos fazendo com isso? Será que nós estamos procrastinando para colocar realmente em prática, para exemplificar esses nossos conhecimentos? E tudo que eu tenho, que olhos eu estou colocando em relação a isso? Os meus olhos estão brilhando, a minha luz está brilhando em favor do meu próximo? Porque é claro que tudo que eu fizer para o meu próximo vai passar por mim e eu estarei me beneficiando disso. Mas quantas e quantas vezes eu posso, de repente, não estar num caminho muito reto, achando que eu estou? Mas como eu vou saber definir se eu estou no caminho certo? Então, novamente, nós temos que buscar o conhecimento, né? É onde os estudos são extremamente importantes e muito importantes os estudos em grupo. Hoje nós temos acesso a estudos em qualquer lugar do mundo. Uma das benéfices da pandemia é que pessoas que a gente morria de saudade de outros centros espíritas, hoje nós temos as lives desses lugares. Então, hoje a gente só se diz entediado se nós realmente fizermos essa escolha de estarmos entediados. O nosso dia só vai ser insípido se nós escolhermos isso, né? E às vezes tem coisas que nós iniciamos a fazê-las que no começo nos dá um grande trabalho, muitas delas, mas depois elas se tornam prazerosas. Dizem, não tenho muita facilidade nisso, que com os exercícios são assim, que você começa e você sente muitas dores no início, mas depois de um mês você já começa a sentir aquela necessidade daquele exercício, porque você vê que aquilo está te trazendo uma energia diferente, onde você se sente melhor fisicamente, onde você se sente melhor espiritualmente. E quais atitudes fazem essa luz brilhar nas pessoas? O cristão não deve viver na sombra ou se abrigar na sombra de outros. Ele tem de ser a luz que irradia, que ilumina.
Considere que você... Então, olha só, vamos imaginar agora isso. Considere que nós somos um potente farol, que você é um potente farol, que está firmado em uma rocha. Sua função é conduzir as embarcações de forma segura no mar escuro e bravo. O Mestre Jesus, com suas sublimes orientações, forneceu-nos meios para adquirirmos a luz e fazê-la brilhar. Então, todos nós, não existe um ser que não tenha a direção à luz. Todos nós, em algum momento, vamos nos tornar espíritos puros. Então, eu não tenho como desfazer de uma pessoa de forma alguma, porque essa pessoa também vai chegar. Agora, cabe a nós nos iluminarmos e também sermos exemplos de levar essa luz para as pessoas. Mas como que eu faço isso? Como é que eu posso acender, né? Como é que nós vamos acendermos a nossa candeia? Então, o primeiro passo que nós falamos foi, vamos buscar o conhecimento. Vamos colocar a nossa boa vontade para trabalhar ao nosso favor, né? A boa vontade do trabalho no bem, a boa vontade de olhar com os olhos de amor a todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas mais difíceis que estão na nossa vida. Porque uma forma de nós nos lapidarmos é através das nossas dificuldades, são através das dificuldades que são trazidas para nós. Muitas vezes, em vários estudos aqui nós já falamos sobre isso. Se nós tivermos todas as facilidades, como é que nós vamos nos lapidar? Que pai que dá tudo ao filho vai ver esse filho se desenvolver e ficar apto a lidar com a vida, a lidar com as frustrações? E é assim que Deus age conosco. Então, nós temos que buscar o esforço para exemplificar o conhecimento em nossa vida. E no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 180, Emmanuel nos diz: aplica o pavio da boa vontade no óleo do serviço e da humanidade, e então a sua alma de fato se iluminará. Olha que coisa maravilhosa. Quantos de nós estamos buscando a felicidade em diversas coisas e a gente se esforça muito e a gente chega na exaustão diária e não conseguimos encontrar essa felicidade? E aqui Emmanuel, e muitos outros capítulos do Evangelho, muitas falas de Jesus e muitas outras, eles nos dizem claramente que para nós nos iluminarmos, para que essa luz se acenda, de acender, de iluminar, nós necessitamos ter esse pavio da boa vontade no serviço da humildade. Então, se hoje eu estou muito bem, se o meu dia hoje está muito bom, é o dia que eu vou procurar iluminar as pessoas. Mas se de repente hoje o meu dia, por algum ou vários motivos, não está bom, que eu me beneficie da luz das outras pessoas, mas que eu saiba enxergar que essas pessoas estão me trazendo luz. Eu tenho, assim, procurado também praticar uma outra coisa que o Dr. Guilherme me falou, que foi sobre gratidão. Todo dia fazer o seu livro de gratidão, né? Que é o quê? É você observar que existem pessoas, às vezes numa mensagem, ou às vezes te dão uma ligada, porque agora a gente não está podendo ter contato, mas, ou às vezes te indicam uma leitura, ou de diversas formas, essas pessoas têm chegado a nós. Elas são verdadeiros veículos de Deus nas nossas vidas. Às vezes a dor está tão grande que o ar nos falta, e é sobre esse oxigênio, né? Porque vamos imaginar essa vela do candeeiro e nós taparmos, nós cobrirmos a vela, nós tirarmos o oxigênio dessa vela. O que acontece? Ela apaga.
Então, essas pessoas que nos trazem essas palavras amigas, nós temos que saber olhar, nós temos que saber perceber essas pessoas nas nossas vidas. São muitas, porque Deus é tão misericordioso que Ele não nos abandona. Então, que nós saibamos enxergar e ser gratos, porque aí quando nós temos a gratidão por tudo que recebemos, e até pelas dificuldades, porque elas também querem nos ensinar, nós passamos a continuar tendo os problemas, mas de uma forma diferente. O nosso fardo se torna mais leve, né? Então, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Nesta parábola contada por Jesus, podemos entender que a luz é necessária, tanto na vida material quanto na vida espiritual. E todos aqueles que já possuem a luz do conhecimento espiritual não devem escondê-lo e nem negá-lo para os que ainda vivem na ignorância. Isso às vezes não é fácil, porque quando nós nos colocamos aqui a falar, a gente está aberto aos julgamentos, né? E muitas vezes, até pelo nosso orgulho, pelo medo, a gente fala, não vou falar, eu quero saber, eu quero praticar na minha vida, mas eu não vou divulgar, porque eu tenho medo da crítica. Mas isso também não importa, porque, novamente, nós só vamos nos lapidar se nós nos colocarmos à frente da batalha. Né? Me veio agora à frente da batalha a Joana d'Arc, quanto ela não se expôs, quanto ela não lutou. Uma criança, praticamente, uma jovem, aonde ela colocou todo o seu conhecimento espiritual, que com certeza ela já trazia de outras vidas, mas ela colocou à prática, confiando na espiritualidade amiga. E para a nossa luz resplandecer, nós necessitamos muito dessa confiança na espiritualidade amiga. A luz é indispensável à vida material e à vida espiritual. Sem luz não há vida. A vida é luz, quer na esfera física, quer na esfera espiritual. Apague-se o sol, fonte das luzes materiais, e o mundo deixará de existir. Esconda-se a luz da sabedoria e da religião, e a humanidade não dará mais um passo, ficará debatendo-se em trevas. Então, Deus nos criou, mas Ele está nos dando muitas ferramentas para que nós possamos, cada dia, subir um degrau. Mas esse cada dia não é o imediatismo. É nós sabermos reconhecer, é nós auscultarmos os nossos sentimentos. Porque da mesma forma que nós vamos reluzir através das nossas melhores qualidades, das nossas virtudes, para que isso aconteça, eu tenho que não tapar com o alqueire as minhas sombras. E quando nós falamos de sombras, deixa eu pegar aqui. Nós temos a irmã Sheila que nos diz, deixa eu achar, são muitas anotações. Que nós temos as sombras que são a desesperança, que são os nossos sentimentos de mágoa, que são os nossos sentimentos de incerteza. E ela fala que é muito importante que nós tenhamos essa luz espiritual, que tanto ela é necessária na parte física quanto na parte espiritual, para que nós possamos realmente galgarmos. Então, não é eu me fixar nos meus pontos negativos, eu vou me fixar nos meus pontos positivos, porque quanto mais eu buscar fortalecer as minhas virtudes, eu vou conseguir reluzir mais. Mas eu não tenho como chegar nisso se eu tapar as minhas imperfeições. Então, eu as reconheço,
mas eu vou fortalecer as minhas virtudes. E assim, pois, tão ridículo é acender uma candeia e colocá-la debaixo da cama, como receber um novo conhecimento e ocultá-los aos nossos semelhantes. A recomendação feita na parábola é que a luz deve ser posta no velador a fim de que todos a vejam e por ela se iluminem, ou então para que essa luz seja julgada de acordo com a claridade. Então, se eu pegar o candeeiro e colocar debaixo do leito, debaixo da cama, o que vai acontecer? Aquela luz não vai praticamente iluminar nada. Mas quando eu pego e coloco bem no alto, ilumina-se todo o ambiente. E o que essa parábola quer nos dizer? Divida aquilo que você já aprendeu. Pergunte sobre aquilo que você não sabe. Busque. Use o seu tempo da melhor forma possível. Nós hoje temos, da mesma forma que nós temos essa facilidade enorme, né, de termos estudos fabulosos em qualquer lugar do mundo, nós também temos uma oportunidade de gastarmos o nosso tempo com coisas que não nos levarão a nada, pelo mesmo veículo que é a tecnologia. Então, cabe a nós traçarmos, né, essa luz que nós queremos colocar no nosso caminho. E aí, a irmã Sheila nos diz, a compreensão é força que instala no seu coração a luz da tranquilidade. Como que nós podemos estar tranquilos se nós não sabemos qual caminho seguirmos? E não vou dizer que isso seja fácil, não é fácil nós sabermos exatamente qual o caminho. Em várias áreas da nossa vida, nós falamos, vou por aqui ou vou por ali. Mas é exatamente quando você começa a buscar esse conhecimento sobre você e sobre os desígnios de Deus, porque quando a gente fala buscar o conhecimento de você, é buscar o para que eu fui criado, para que Deus me criou. Eu, como filho de Deus, me é impossível algo? Só vai ser impossível se realmente não for bom para nós. Porque aquilo que de repente para nós hoje está de extremamente dificuldade, se Deus achar que é bom para nós e nós nos sintonizarmos com a espiritualidade superior, nós iremos alcançar. E aí Bezerra de Menezes nos diz que haja sempre luz te iluminando a alma, pois nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Então, é nós auscultarmos os nossos sentimentos, o que prevalece em mim hoje? São os meus bons pensamentos em relação ao próximo, ou eu me fixar na ingratidão do próximo? É eu enxergar as boas ações alheias, ou eu querer competir com essas ações? É eu enxergar o meu colega de trabalho como uma pessoa que também está sofrendo e passando por dificuldades? Ou eu, de repente, querer prejudicá-lo? Então, dizendo aqui, as gerações evoluem, cada coisa deve vir a seu tempo. O grão semeado fora da época do plantio não germina. Às vezes, a gente se fixa em algumas pessoas porque a gente quer mudar aquela pessoa de qualquer jeito. A gente acha que a gente tem esse poder. Só que as pessoas só mudam quando elas reconhecem que necessitam da mudança. Nós não temos poder sobre o outro, mas nós temos poder sobre nós, junto a Deus. Então, é através da nossa mudança que a gente vai exemplificar alguma coisa para o outro. E a semente só vai germinar no outro, pode ser que não seja nessa encarnação. Muitas vezes nós plantamos sementinhas nessa encarnação que serão germinadas daqui a algumas encarnações. Da mesma forma que agora, nesse exato momento, eu posso estar plantando aqui através desse estudo uma sementinha em mim, mas que também germinará daqui a algumas encarnações. Mas hoje ela está sendo plantada. E depende muito do nosso esforço para ela ser germinada.
Deus deu ao homem inteligência para compreender, para se guiar por entre as coisas da terra e do céu. Só a nós humanos isso é possível aqui na Terra. É claro que em outros planetas, os espíritos, através também dessa inteligência, é que eles têm acesso a esses conhecimentos e a evolução. O homem deve raciocinar, refletir sobre a sua fé. Como está a nossa fé? Será que a minha fé está bem enquanto tudo está dando certo? E no primeiro tropeção, no primeiro tombo, às vezes literalmente tombo, eu já vou me questionar que as coisas na minha vida não estão indo bem? Então, questionemos a nossa fé e fortaleçamos a nossa fé. Por isso é que não deve se colocar a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Então, não é eu ser aquela religiosa, aquele religioso, aonde eu tenho uma fé cega, aonde eu não questiono, eu não busco unir a ciência e a religião. Não, eu vou buscar tudo isso, eu vou questionar. E mesmo que eu pareça, às vezes, louca até de questionamentos, né? Não, tá ali, tá escrito, mas tá escrito, Silvia, você não tá entendendo. Ok, eu não estou entendendo, então eu quero entender. Porque às vezes nós lidamos com espíritos diariamente, né? Espíritos encarnados entre nós, que estão aquém de nós e que estão além de nós. Então, alguns vão poder nos explicar aquilo que nós não entendemos. E nós, o que entendemos, vamos explicar para aqueles que não entendem. Então, que nós questionemos a nossa fé, que ela não seja uma fé cega. Jesus está com a razão quando diz que não há de secreto que não deva ser revelado. Tudo que está oculto será um dia descoberto. Então, hoje ainda a gente também está nessa infância, né? Nessa infância do conhecimento. Não nos será permitido conhecer todas as coisas nessa vida. Nós não temos a compreensão ainda de Deus, do que é espiritualidade. Por mais que a gente diga, em nosso lar, naquela colônia espiritual, é só um pouquinho para a gente tentar vislumbrar o quão maravilhoso Deus tem para nós. É só para a gente não se fixar as coisas da Terra, no que se refere à matéria, mas sim em relação aos nossos compromissos, com a nossa evolução e com a evolução também daqueles que estão conosco. É nós olharmos as nossas relações. Por quê? Porque quando eu vislumbro esse outro lugar, não é que eu não vou viver bem aqui, ao contrário, eu vou viver tão bem aqui para eu conseguir chegar lá. E chamando assim o povo com seus discípulos, disse-lhes Jesus: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que quer perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salva-la-á. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí nós vamos pensar, o que seria ganhar o mundo inteiro numa visão materialista, né? É nós alcançarmos tudo que materialmente nós queremos. Mas isso é o suficiente? Ou isso é o mais importante? Voltando em várias outras lições. Existe o necessário, mas isso é o fundamental? Então vamos lá. Jesus conclama o cristão, nessas frases, como em outras, a vivência evangélica em qualquer lugar, com sinceridade, com naturalidade, mesmo entre pessoas incapazes de entendê-las e aceitá-las, mesmo recebendo zombarias, críticas ou injúrias. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, Silvia, por que você fica postando coisas falando da sua religião? Você quer fazer com que as pessoas sigam a sua religião? Eu falei assim, eu tenho vários amigos de vários segmentos e de várias religiões, mas se de alguma coisa isso servir para a pessoa ascender ou pensar um pouquinho,
já estou, já acho que dividi alguma coisa com as pessoas. Então, mesmo que de repente você acha que você possa ser criticado pela sua postura, porque muitas vezes tem pessoas que chegam e falam assim, ah, não, você, as pessoas fazem você de bobo, você é abusado pelas pessoas no sentido de que elas se beneficiam do que você oferece e não te dão nada. É por esse caminho que nós temos que pensar? É claro que nós temos que ter uma atitude de nos resguardarmos, de nos amarmos, mas a verdadeira caridade é aquela que você faz sem pensar no que você vai receber em troca. Quando você liga para alguém e fala assim, olha, pensei em você, tá tudo bem com você? Você não está ligando para a pessoa e pensando assim, não, eu vou ligar para ela porque eu quero que ela me pergunte como eu estou, que eu quero contar todos os meus problemas para aquela pessoa. Não. É você realmente pensar, lembrar da pessoa e falar assim, olha, você é importante para mim, porque quando a gente liga para alguém e fala para a pessoa, pensei em você, uma amiga mandou para mim, sonhei com você essa noite. Isso é importante, porque a gente sabe que a gente está presente na vida daquela pessoa, mesmo que estejamos distantes fisicamente. E muitas vezes é o que a pessoa está precisando de ouvir. Porque às vezes aquele dia dela está sendo extremamente difícil. Para assim proceder, é necessário que seus ensinos sejam penetrados no íntimo do ser, dando ao cristão a certeza de que são verdadeiros, que se constituem o caminho reto, que leva o espírito imortal à perfeição e à felicidade. Então, nós estamos falando de coisas que eu não posso simplesmente chegar aqui e falar da boca para fora. E é claro que muitas coisas, a maioria delas, a gente ainda não consegue praticar diariamente. Mas nós temos que fazer com que isso realmente penetre no íntimo do nosso ser. Porque senão nós não vamos conseguir exemplificar, nem nessa e nem numa vida tão próxima. E aí nós vamos ficar procrastinando aquilo que de repente a gente poderia estar numa encarnação trabalhando a favor do próximo e nós estamos ali tropeçando. É necessário que o amor de Deus, que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, a Jesus, o espírito mais puro que já viveu na Terra, ao próximo, que é todo aquele que do outro se aproxima, que dele necessita, seja a meta a ser perseguida durante o seu processo evolutivo. Então, para quem não sabia qual a finalidade de estar aqui encarnado no planeta Terra, a resposta está ali, né? Nós temos o amor a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade amiga, ao nosso próximo, a nós mesmos. Nós fomos criados essencialmente para o amor. Então, se a nossa vida hoje não está muito regada de amor, vale uma reflexão a respeito disso. E vamos receber nessa energia, essa imagem mostrando tudo que nós podemos receber do plano espiritual superior. E é necessário que os valores espirituais sejam considerados acima dos valores materiais, sacrificando esses em favor daqueles. Isso não é fácil, porque o tempo todo nós somos chamados à matéria, mas é necessário. E é muito interessante e seria interessante nós conversarmos com as pessoas que realmente conseguem já colocar essa prática na vida, porque essas pessoas, elas vão poder nos falar sobre a tranquilidade, elas não vão ter o desconforto da perda, elas vão se sentir muito mais gratas, muito mais felizes. Por quê? Porque elas têm as coisas, mas as coisas não as possuem. Sabemos que a vida é eterna para todos. Olha, sabemos que a vida é eterna para todos. E todos se tornarão espíritos puros. Assim, quando Jesus diz, o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
está se referindo à perda das oportunidades de elevação que cada existência lhe proporciona, devido ao apego à vida material com seus valores. Nós estamos nesse exato momento, nesse exato ano de 2020, tendo essa grande oportunidade de nos desvencilharmos, de praticarmos esse desapego. Nós estamos percebendo o quanto temos coisas que são supérfluas em nossas vidas. Nós estamos tendo um momento de repente, são momentos que nos exigem sacrifícios, que nos exigem esforço, que nos exigem habilidades, como, por exemplo, ensinar um filho. Nós não nos preparamos para isso. Pelo menos os que não são professores não se prepararam para isso. E, de repente, vai ter que ter a paciência, vai ter que ter a disciplina. E é nesse exato momento que não vai adiantar eu falar para o meu filho, tenha disciplina. Não, eu vou mostrar para ele que eu também tenho que ter disciplina. Eu vou ter que ter disciplina, porque muitos estão trabalhando dentro de casa, mas também tem que trabalhar com o filho, então vai ter que ter uma organização tremenda para conseguir colocar isso em prática. Olha quando Deus está nos dando a oportunidade de nós estamos sendo colocados à prova de realmente fazermos aquilo que falamos. Porque não basta falar. Os que se esforçam por vivenciar os ensinos de Jesus na sua pureza, na sua coerência, na sua sabedoria, não têm receio do mal exterior, porque confiam no amor e na justiça do Pai, que dá a cada um segundo as suas obras, segundo sua maneira de sentir, pensar e agir. Então, por mais que de repente, e aí é o que eu falo, estou falando hoje para as pessoas que estão passando realmente por problemas, de toda ordem de problemas. Quando nós acreditamos de onde nós viemos e para onde nós vamos e o porquê estamos aqui, abre-se um leque muito maior nas nossas vidas. Porque muitas vezes o nosso sofrimento ele é tamanho, porque nós não conseguimos enxergar a nossa verdadeira realidade. E a nossa verdadeira realidade é que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência corporal. Esse corpo que Deus nos deu é a nossa casa. Então, quando nós falamos, vamos iluminar a nossa casa. Mas só que essa casa, que é o nosso corpo, que é transitório, eu tenho que iluminá-lo, eu tenho que alimentá-lo, tanto materialmente quanto espiritualmente. Mas qual é o corpo que eu vou levar comigo por todas as minhas vidas? Nossa casa mental está exatamente onde está a nossa mente, os nossos pensamentos. Então, que nós possamos levar esses pensamentos para bons lugares. Quantas vezes nós estamos em bons lugares com pensamentos ruins? Nós podemos e temos várias ferramentas para que nós possamos diariamente nos centrarmos nesse objetivo maior que é a espiritualidade amiga. Nós temos o nosso evangelho no lar. Mas, de repente, se eu usar somente aquele dia, aquela única hora na semana, e eu não levar aquela harmonia, aquela luz que foi trazida para nós, para a nossa família, durante o evangelho no lar, o que me adiantou fazer aquilo? Acendeu o pavio da minha vela, mas para que ela realmente se acenda, que ela continue acesa, eu preciso diariamente pensar sobre aquilo que eu estudei naquele evangelho. Nós precisamos, de repente, sair daqui desse estudo hoje e durante a nossa semana, no momento que a gente vai estar com um tempinho vago,
nós pegarmos e entrar lá no YouTube, ver palestras espíritas do Sunrise, ou ver palestras espíritas de outros centros, ou buscar outros tipos, ou se de repente a minha religião, hoje eu estou aqui meio que por acaso e minha religião não for essa, eu posso buscar dentro da minha religião. Mas se faz necessário para nós nos sintonizarmos e acendermos essa busca. É eu ir lá e simplesmente não tentar decifrar agora tudo que está sendo falado aqui. É eu posteriormente me organizar para essa aprendizagem. Se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Como entender o negar-se a si próprio, se tudo na terra leva o homem à satisfação de suas necessidades materiais e espirituais? Negar-se a si mesmo é negar-se a ser fruto da matéria, é compreender-se como espírito imortal, percebendo que suas necessidades espirituais estão acima das necessidades materiais, que essas devem ser satisfeitas na medida do bem que possa proporcionar ao ser eterno. E assim se percebendo, olha só, então é nós nos percebendo, é nós buscando dentro de nós tudo aquilo, todas as nossas sombras que a irmã Sheila falou. Eu vou reconhecer as minhas sombras, e eu só reconheço as minhas sombras quando eu indago os meus sentimentos. Porque de repente uma pessoa me disse uma coisa tão boba, mas aquilo mexeu tanto comigo. Pode ser que tenha mexido positivamente, mas quando aquilo mexe negativamente, ao invés de eu ficar, vou colocar uma palavrinha pesada, amaldiçoando aquela pessoa, por que eu não me questiono por que aquilo me fez mal? E assim se percebendo, eliminará todo o excesso, todo o supérfluo, no objetivo de não prejudicar o espírito, que levará consigo para sempre apenas os valores espirituais desenvolvidos durante a existência, negando-se durante essa a tudo que possa dificultar a sua progressão espiritual. Aí vocês podem falar para mim assim, mas Silvia, isso é tão cansativo, né? Nossa, tem horas que eu me fico assim, que a minha cabeça até dói de tanto conseguir, querer aprender, querer entender, mas é o que nós falamos. O exercício para trazer um benefício para o corpo, ele tem que ser frequente, ele tem que ser diário. E só depois de um tempo que aquilo vai nos trazer realmente a plenitude, a paz do conhecimento. Então, por mais que hoje esteja sendo difícil, vamos nos disciplinar, vamos buscar através de ajuda. Muitas vezes nós necessitamos de ajuda. Se realmente for muito difícil para se entender, por que não buscar realmente uma ajuda, né? De um psicólogo, de um psiquiatra? Tem várias formas, né, de nós buscarmos ajuda. Porque às vezes a nossa dor pode ser tamanha. Existem dores que nós trazemos, algumas que nós conquistamos, vamos colocar conquistamos entre aspas, né, nessa vida. Mas existem dores que nós trazemos de vidas, de existências, que estão enraizadas dentro de nós. E que às vezes é muito difícil nós lidarmos com isso sozinhos. Com esse objetivo, direcionará suas energias para as atividades que beneficiem a si e aos demais, evitando as que possam prejudicar a si e aos demais. Então, você traça os seus objetivos. Nós precisamos ter objetivos. Não existe como alcançar algo nas nossas vidas se realmente nós não traçarmos, não colocarmos no papel, não escrevermos, né? De repente, colocar lá no espelho que você vê todo dia. Eu preciso ler uma página, eu preciso comer menos, eu preciso tantas coisas, né? Então, você traça aquilo que você acha que no momento é mais importante para você. E vai passo a passo. E aí você estará traçando essas energias para você. Mas só que a gente está aprendendo em todos os nossos estudos que não tem como
nós chegarmos à verdadeira felicidade se nós não olharmos para o nosso próximo. Se hoje, depois de meses de uma pandemia, a cada dia essa pandemia só alastra, o porquê disso? É porque ainda nós estamos numa relação egoísta, muitos de nós. Porque ainda nós queremos, egoisticamente, poder viver a vida naturalmente. E cada vez mais transmitimos esse vírus. Será que se no momento certo todos nós nos olhássemos como irmãos, com a mesma importância, que eu cuidasse daquela pessoa que está no outro país, através da minha ação aqui, da mesma forma que eu cuido do meu filho, será que nós estaríamos ainda vivendo dessa forma? Ou pelo menos na grandeza que a coisa tomou? E aí nós podemos falar, mas eu estou cansado de estar trancado em casa. Mas a pergunta é, por que nós estamos precisando de ficar trancados em casa? Isso não é à toa. Nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos, nessas e nas outras vidas. Então, que nós possamos, hoje, nos comprometermos no benefício aos nossos próximos, a nós, mas também aquele que está do outro lado do planeta. E aí nós temos duas figuras, né? Uma delas que mostra que caminho seguir e a outra que é a resposta. Jesus é o único caminho. Enquanto nós estivermos buscando outros caminhos, nós vamos ter satisfações temporárias, mas nós não vamos ter a plenitude a plenitude que só realmente Deus nos leva. Que é o Jesus, ele é o caminho porque ele exemplificou esse caminho, que vai nos levar e nos guiará até Deus. É estabelecer uma meta de desenvolvimento espiritual no bem, para o bem, pelo bem, esforçando-se por não perdê-lo em momento nenhum. Mas, Silvia, não posso dar uma vaciladinha? A gente pode se propor a não fazer, mas é natural que nós façamos ainda pelo planeta que nós estamos. Mas eu não vou focar na minha queda. Eu vou focar em levantar e prosseguir. E se, ou quando isso acontecer, retomá-la logo que se aperceber do desvio. Então, se eu percebi que eu tomei o caminho errado, eu percebi. Não deixa essa percepção passar em branco. Retome o caminho. Permanecendo no caminho, através do qual o objetivo será atingido, não importando quando nem como, porque tem certeza da vitória. Então, não é quando daqui a 50, 100 encarnações, ou sei lá quantas encarnações, eu vou estar no planeta X. Não é pensando nisso, não é pensando que eu vou fazer tudo aqui porque eu quero viver em nosso lar. Não, é porque eu quero pensar que se eu fizer isso aqui, hoje eu serei mais feliz, eu terei mais momentos de felicidade, ou pelo menos eu terei a tranquilidade do melhor que eu pude fazer. E isso sim é que nos dá aquela tranquilidade de deitarmos na cama à noite e estarmos nos sentindo plenos, mesmo que o dia tenha sido uma batalha. Tomar a sua cruz é aceitar a lei de causa e efeito, fruto da inteligência suprema, que não condena ninguém, mas dá a todos as consequências dos seus atos agradáveis ou desagradáveis, para aprendizado e evolução espiritual. Não se revoltar, não se lamentar, enfrentando as vicissitudes com coragem, confiança em Deus e em si, sabendo que colhe o que plantou, favorecendo sua caminhada em direção à meta entendida e aceitada. Seguir Jesus é estudar seus ensinos, compreendê-los o melhor possível, trazê-los para a vivência cotidiana, praticá-los, esforçando-se o máximo para tal, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí, terminando, nós temos essas 3 páginas que eu vou pedir para o Eduardo, para o Gustavo, colocar referência, que é a leitura
do livro Candeias na Noite Escura, e que é uma leitura lindíssima, que eu peço muito que vocês leiam com calma, porque ela nos coloca numa posição muito próxima da espiritualidade amiga. E, se possível, sempre nós relermos essas páginas, para que cada dia mais nós possamos reacender e levar essa luz, iluminar a nossa casa, iluminar todos os pontos por onde passarmos, iluminarmos as nossas redes sociais, iluminarmos os nossos amigos, iluminarmos os nossos olhos. Que essa luz, que só pode vir da espiritualidade superior, se faça presente em todas as casas de todos que aqui estão conectados, e que elas possam ser esse ponto de luz que seja levado para várias e várias outras casas. Que assim seja, pela graça de Deus. Muito obrigado, amiga Silvia, pelas reflexões, né, que nos deixam aí, então, sobre não colocar candeia debaixo do alqueire. E, continuando, nós vamos pedir, então, para que a nossa amiga Alba faça a nossa irradiação e prece final, por favor, Alba. Você está conosco? Não sei se a Alba está nos escutando. Deixa eu... Alba, você tem que sair do mudo. Você consegue sair do mudo? Tem que apertar o botãozinho do microfone. Estamos tendo aí um pequeno probleminha técnico, gente, mas não tem problema não. Vou dar mais um minutinho para a Alba não estar conseguindo. Não tem problema, Alba, fica tranquilo. Eu vou, então, nesse momento, eu vou tomar a liberdade aqui de nos conduzir a nossa vibração, né, a nossa irradiação. Como eu falei, estamos tendo um pequeno probleminha técnico, mas a gente está sempre preparado aqui, né? Temos sempre um plano PK. Alba, tenta mais uma vez, Alba, se você conseguir. Eu vi que você conseguiu tirar uma vez aí. Aperta uma vez só o botão. Isso. Bom, não tem problema. Vamos lá, gente. A gente segue aqui. Vou pedir que todos me acompanhem em pensamento, para que a gente possa, inspirado por essas reflexões do estudo, a gente possa, então, não colocar, né, debaixo do alqueire a nossa candeia, que é a nossa luz, e que essa nossa luz, que é tão poderosa, mesmo que a gente não saiba, ela é poderosa porque o Cristo nos disse que somos deuses, que somos co-criadores, seremos Cristos, cada um de nós, no futuro. Então, que a gente possa exercitar essa nossa luz nesse momento, através dessa união de pensamentos e de sentimentos, para doarmos a tantos locais que sabemos estar em necessidades, nesse momento de desafio que passamos juntos, encarnados e desencarnados. Possamos, então, unir o que de melhor temos dentro de nós. Sentimentos mais sublimes, um sentimento de compaixão, de fraternidade, de indulgência para o sofrimento daqueles nossos irmãos que, nesse momento, ainda não contam com os recursos materiais ou espirituais que nós podemos contar nesse momento. Que possamos, então, ajudar da melhor forma que possamos. E, nesse momento, ajudamos, enviando sentimentos de calma, de acolhimento, de coragem,
envolvendo aqueles que estão em desespero, num sentimento de paz e calma, que possam ter dentro de si a clareza de que Deus está no comando, que possam sentir um sentimento de confiança em seus corações, sabendo que não estamos abandonados ou sozinhos nessa existência, que o Pai olha por nós através dos queridos mensageiros do bem, a todo instante. Que possamos encorajar aqueles nossos irmãos trabalhadores da área médica, que muitas vezes possam se sentir esgotados, vencidos por uma luta que parece não ter fim. Que possamos, com os nossos pensamentos e sentimentos, renovar dentro de cada um a sua coragem para esta batalha que é necessária, para que este nosso planeta se transforme e cada um de nós possa se transformar. Um sentimento profundo de gratidão possa envolver a cada um deles, que é a nossa forma de dizer obrigado. Que possamos também levar a todos os lares deste planeta a luz do Pai, a luz do Cristo. E muitos, neste momento, como foi nos dito hoje, são obrigados à convivência de que há muito tempo se ausentaram. Possamos, então, nós contribuir para que brote nesses lares a amizade, o diálogo, o carinho, mais uma vez, através da palavra abençoada de Deus nosso Pai, através das vozes de tantos espíritos protetores que vêm ao nosso socorro neste momento de necessidade. Nós faremos uma vibração pela paz desse nosso planeta, pela fraternidade entre os povos, pela compaixão que possa despertar no coração dos líderes de cada nação, de cada organização, que possam enxergar as suas nações como filhos necessitados de amparo, e que todas as outras nações como irmãos e irmãs, que nesse momento têm que se unir para que possamos atravessar para a próxima fase da nossa evolução espiritual. Vibremos também para aqueles nossos irmãos que partiram deste planeta, encarnado, para o plano espiritual, que possam despertar, recebidos com carinho para as equipes de ajuda que nunca nos desamparam e que possam recobrar suas consciências e seguir no caminho das suas evoluções. Finalmente, que possamos vibrar pelos nossos lares e pelas nossas famílias, rogando que todos os locais aonde habitamos, nossas casas, locais de trabalho, locais de estudo, e que cada membro das nossas famílias, próximos ou distantes, aonde estiverem, possam receber um verdadeiro banho de fluidos curadores, energias positivas, calmantes, renovadoras, e que os nossos desconfortos mentais, espirituais e físicos, todos possam ser tratados neste abençoado momento. Possamos todos partirmos daqui sob a proteção do alto. Que assim seja. Eu vou pedir então também para a minha amiga Claudinha, se estiver aqui, para fazer nossos avisos, por favor. Sim, tudo bem? Bom dia a todos, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Ok. Bom, antes de seguir nos slides, eu só gostaria de esclarecer uma coisa aqui, que teve algumas perguntinhas no nosso chat hoje. Quando você vai no nosso website
e se inscreve para receber os nossos e-mails. Esse é o e-mail que recebem semanalmente, né? O primeiro item é o ESG virtual, ou seja, esse é o link do nosso estudo sistemático da doutrina espírita, que também é aberto ao público das 9h15 às 10h15, aqui é o horário de Houston. Então, aqui está o link, abaixo desse é onde está o estudo público, que é o que acabamos de ter, e depois é onde vem evangelização infantil e teens. Então, eu gostaria de esclarecer que aqui mesmo, nesse mesmo e-mail, temos o link também do ESD. E outra perguntinha também, no nosso website, aqui tem um tab em cima que fala Past Meetings. Aqui é onde ficam guardados todos os PowerPoint de todos os estudos que fizemos. Esse que a Silvia nos deu hoje, como ela mesma falou, para voltarmos e lermos o texto, vai estar disponível daqui a alguns dias. Só não dei algumas horinhas para, né, fazer um upload aqui no nosso website. Mas é aqui onde você encontra. E também do lado superior direito da tela, você tem um link para o nosso Facebook page e o nosso, se você clicar ali naquela setinha de play, leva você para o nosso YouTube page, aonde estão as gravações desses estudos públicos. Então, é só para esclarecer esses detalhes para algumas pessoas que perguntaram. No mais, avisos de hoje. Opa, perdão, já comecei pelo final. Esse aqui é um aviso muito importante. Essa semana nós fomos contactados pelo YMCA. Nós, como vocês sabem, começamos essa campanha de arrecadação de materiais escolares e nós tínhamos criado um link para o Amazon e ser entregue lá. Essa semana o YMCA nos contactou e pediram para não criarmos mais esse link de entregar lá os materiais. Os que já foram entregues não tem problema algum, tudo certo. Pois, devido ao alerta em Houston, eles estão com Red Alert, né, devido ao Covid, eles tiveram que parar algumas operações até de voluntariado, voluntários de colocarem os kits. Então, eles estão pedindo mesmo para as pessoas fazerem doações através do website deles, que está aqui o link. Nós vamos reenviar toda essa informação por e-mail, mas eu queria explicar antes. E estão também pedindo a compra de material escolar através do HB ou do Kruger, que são esses kitzinhos aqui que vocês estão vendo da foto, por $7. E lá mesmo você faz a entrega da doação. E o kit já vem todo montado, então não há necessidade de ter um time de voluntários para formar o kit. Por isso, eles estão pedindo essa forma de doação. Essa semana, quarta-feira, dia 22, às 7h30 da noite de Houston, 9h30 de Brasília, vamos ter um Facebook Live, um bate-papo, o Kardec Spirit Society Houston, que está promovendo, com o Sérgio Lopes, com o Dr. Sérgio Lopes. Ele é psiquiatra, psicoterapeuta e faz parte também da AME Brasil, Sociedade Médica Espírita Brasileira. Vai ser quarta-feira. Para acessar, entre no Facebook do Kardec Spirit Society of Houston, ok? Agora, gostaria muito de falar sobre esse slide, uma conversa virtual que vamos ter em inglês, é um virtual talk. Vai ser o nosso estudo público no domingo, dia 2 de agosto, com o Júlio Carvalho. Nós já tivemos a oportunidade de ter o Júlio no Sunrise no ano passado. Ele é de New Jersey e o tema vai ser Prejudice, Racism and Spiritism. É um tema super atual. Os nossos teens vão fazer parte dessa reunião, nossos jovens também. E pedimos a todos que nos ajudem a publicar, a fazer o marketing desse estudo, desse bate-papo, pois todos nós aqui conhecemos alguém que tem interesse, o que é o espiritismo, o que é isso que você fala, mas são pessoas que de repente não falam português, que têm, né, que são americanos, que gostariam de conhecer um pouco mais. Essa é uma excelente oportunidade, né? Então vamos convidar os nossos amigos para fazerem parte desse estudo. E, no mais, semana que vem, nós temos a revisão, na verdade, não é o 47, é apenas a revisão do módulo 12 de Lei de Sociedade de Trabalho. De novo, aquele e-mail que a gente mandou, o ESG, o primeiro link, né? A semana que vem nós vamos fazer a revisão dos roteiros de 1 a 4.
Para o estudo público, nós vamos estudar o capítulo 25 do Evangelho, Buscai e Achareis, e para as crianças e adolescentes, eles farão o encerramento do filme Inside Out, onde eles vão falar de emoções e pensamentos e vão ter atividades. No mais, muito obrigados a todos, bom domingo e boa semana. Muito obrigado, Claudinha. Muito obrigado a todos. Então, boa semana mesmo. Tchau, tchau.